Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ofereço minhas reverências à consciência suprema que habita o meu coração. Que essa consciência, presente em todos, me inspire agora a fazer essa aula, né? Essa exposição, essa reflexão. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitaya, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, a todos os Cristos, todos os seres evoluídos desse universo. Haribol. Haribol, Haribol. Então, pessoal, vamos ver aqui o que temos para falar, né? Aqui, chegou hoje para mim, por uma das pessoas que assistem, né, aqui as minhas aulas, tudo, e as pessoas ficam sempre curiosas, né, de saber por que que eu tenho esse bom humor, por que que geralmente eu estou sempre num alto astral, vamos dizer assim, porque a maioria das pessoas realmente está, né, me parece, num estado de constante desequilíbrio, sofrimento, de conflitos, né, seja com a sociedade, com a família, com as relações amorosas, né, ou conflituosas, lógico, e também com o país. Enfim, existe toda uma gama kármica, né, que as pessoas têm que passar na sua existência para aprender as lições devidas. Devemos entender que cada espírito que vem para esse mundo, ele traz uma carga para aplicar o seu talento dentro daquilo que se chama o plano de Deus, certo? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, nesse mundo existem seres divinos e existem seres com qualidades não divinas ou demoníacas, né? Um demônio não significa que necessariamente ele é uma pessoa má, mas é uma pessoa que está aplicando as energias espirituais para um propósito muitas vezes malévolo ou contrário à evolução espiritual, certo? E isso aí pode chegar a níveis de deturpação, onde essas almas acabam, né, se perdendo espiritualmente, ou então elas criam condições infernais para elas mesmas, certo? E as pessoas classificadas como divinas, que já trazem para essa vida uma carga, né, de trabalho espiritual, pessoas que realmente estão inseridas na vibração de luz, elas acabam, dão continuidade ao, né, o seu processo de boa vontade do que elas fizeram na vida passada, certo? Então, quando você nasce nesse mundo com a tendência de fazer o bem, propagar a consciência espiritual, de estar sentindo mais um nível, né, de bem-estar nesse mundo, quando você está mais associado com o modo da bondade, que é o modo que geralmente se atraem as pessoas que vêm com uma consciência mais elevada, ou seja, são as pessoas que vêm para buscar o conhecimento, para realmente indagar, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? E assumindo esse modo da bondade, com todo o carinho e respeito a Deus que está dentro do coração,
a pessoa evolui para o modo transcendental, que é o modo onde você realmente passa a estar nesse mundo, mas entendendo que você não é desse mundo. Isso é o néctar, né? Isso é o néctar para qualquer alma que tenha essa propensão natural de estar no espírito. Logo, né, temos que ficar atentos a cada questão da nossa vida, certo? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, Bacta Alemão, mas você está sempre bem, você tem um bom humor, né? Parece que você não se incomoda com nada. Mas para você chegar a esse ponto, né, são mais de 30 anos de meditação, de estudo, cantando o nome de Deus, né, desejando ardentemente de coração retornar a essa morada, né, espiritual e também ficar situado no reino de Deus que está dentro de nós, certo? Eu sempre falo, né, que nós temos que atingir esse estado, né, crístico de consciência, certo? O que é? Você tem que se tornar um Cristo, né? Como São Paulo disse, né? Cristo em vós, esperança de glória, certo? Então a glória de você viver nessa vida, ou seja, você glorifica a sua existência através de estar nessa consciência crística, que é quando o seu espírito, aquilo que você é, está realmente unido em consciência com Deus, certo? E para você chegar nesse ponto, realmente, você tem que fazer a prática espiritual. Não adianta você querer avaliar uma pessoa pelo seu ponto de existência consciencial, né? Da mesma maneira, quando você olha Srila Prabhupada, quando você vê aí várias pessoas elevadas, quando vê o próprio Mestre Cristo ou Buda, né? Vários seres que têm uma consciência crística ou consciência de Cristo, né? De Krishna, você não consegue entender. A gente sempre dá o exemplo, né, de que esses seres, eles atingiram a florescência da alma. Logo, enquanto você ainda é uma semente ou um broto, né, que vai ainda formar essa flor, você não pode avaliar a flor em si, a não ser que você espere o tempo de maturar a sua espiritualidade, certo? Que em alguma encarnação, porque você está se alimentando dessas energias, desses hábitos espirituais, um dia você vai florescer também, vai se tornar uma flor. E aí você vai poder entender o que é um Cristo, né? O que é um devoto plenamente, um devoto puro de Krishna, certo? E esses seres, eles estão, né, ou se apresentam para nós nesse mundo material para serem exemplos do que devemos seguir, ok? Não é que um Jesus Cristo ou um Prabhupada, outros são melhores. Eles são espíritos que floresceram na consciência de Deus. E isto os torna melhores, relativamente falando, dentro da nossa posição, certo? Então, a ideia é que devemos seguir, né, os passos ou os hábitos ou as tendências dessas almas mais elevadas, respeitando a nossa posição, independente deles. Cada pessoa, né, cada espírito é único no desenvolvimento de sua consciência. Cada um tem um humor específico em relação a Deus. Cada pessoa é uma digital, vamos dizer assim. É uma impressão digital única nesse mundo, certo? Então, Deus não faz nada igual. Tudo é diferente, onde aparentemente há uma igualdade espiritual, mas a expressão desse espírito, né, de cada espírito, é a expressão infinita de Deus, nessa multivariedade de possibilidades de relações de amor com Ele. Certo? Então, nós temos que chegar a esse ponto crístico. A forma humana que nós temos é para exatamente desenvolver essa consciência espiritual,
onde vamos nos unir a Deus em pura consciência através da prática espiritual, certo? Então, se você quer realmente atingir o sucesso ou a vitória nessa forma humana, né, que é um corpo material que te é emprestado por Deus, por Krishna, para você evoluir completamente para atingir a meta desejada, né? Porque quando Deus ele te dá essa forma humana, significa que ele está apostando em você, que ele está confiando que você, através do conhecimento adquirido do Bhagavad Gita, ou da audição, né, de palavras de pessoas, associação, né, de pessoas que já estão trabalhando nesse nível espiritual, se você realmente se une a coisas favoráveis para o seu espírito e realmente no seu coração você adquire essa avidez de estar junto realmente com Deus e acordar completamente dessa ilusão material, você vai atingir aquilo pelo qual Deus, né, te deu essa capacidade mental, intelectual, de inteligência nessa forma humana, certo? Então, vai depender, tudo vai depender do que você está fazendo. E aí as pessoas falam, poxa, mas Bhakti Alemão, você está sempre bem. Então, a questão não é estar sempre bem ou estar sempre mal, né? A questão é que você, depois de um ponto de prática espiritual, você atinge a transcendência, certo? A transcendência significa que você já adquiriu, através de uma realização interna, a capacidade de observar as dualidades do mundo material. Então, bem e mal são dualidades que estão relativas à sua mente, não ao espírito. O espírito, como a gente fala aqui em várias aulas, ele é sempre bem-aventurado. Você é uma parte integrante de Deus. Você é a energia de Deus manifesta na existência pelo próprio Deus para ser sempre feliz e amoroso, certo? Deus ele não criou você para sofrer. Mas esse mundo material, as lições são aprendidas através, né, infelizmente, para a maioria, através da dor e do sofrimento. Porém, o que é a dor e o sofrimento, ou a doença? Eles são situações desarmônicas, seja do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. Quando você está em desarmonia com a essência divina que está no seu coração, naturalmente vai haver, né, irregularidade, desequilíbrio mental, conflito interno. Seu corpo, né, sempre vai estar somatizando os desequilíbrios da mente, da alma, certo? Então você tem que pensar sempre nisso. Eu só vou estar bem, como eu tento olhar ali aquele Bhakti alemão, se eu chegar a esse ponto de fazer um esforço interno pessoal para receber a graça e a misericórdia de Deus, para estar sempre situado no eu, no espírito. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, né? O devoto que me alcançou, ele se regozija no eu. Ele sente assim, prazer unicamente no eu, no espírito. Certo? E aí, através desse prazer, você começa a entender que esse prazer ele vem da fonte suprema, que é Deus dentro do seu coração. Assim, se a sua atenção não se desvia da sua parte espiritual, daquilo que você é realmente, né? Porque você é a verdade. Você é a verdade. Por isso que o Mestre Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Certo? Porque se você não vive no espírito, você vive na mentira. Você vive na falsa identificação com esse corpo material. Aí a pergunta faz sentido, porque se você
ultrapassou esse falso ego e toda a sina, né, dessa vida material significa você desalojar o falso ego da sua consciência, certo? O ego, ele sempre existe. Então, por que ele é falso ego? Ele é falso porque o seu eu real está se passando, né, se identificando falsamente com a matéria, com a mente, com as emoções, com o corpo físico, certo? Mas você é transcendental a tudo isso. E quando você chega nessa posição, no Bhagavad Gita, acho que no verso 66, não lembro muito bem o capítulo agora, acho que é do capítulo 18, ele, ele diz, você atinge essa paz do coração, quando você está situado no espírito unido ao divino. E aí Krishna fala que só dessa paz que você vai conseguir a felicidade. Você nunca vai ser feliz se você não está nessa paz interna, né? Nesse silêncio conquistado através da prática espiritual durante anos, onde você recebe a graça e a misericórdia divina para viver uma vida plena. Você sabe o que você está fazendo a cada dia, certo? Então, eu, por exemplo, dentro daquilo que se chama a minha rotina diária, né, é que todos os dias, ao abrir os olhos, eu imediatamente lembro que eu não sou o corpo material, eu sou o espírito. E aí eu observo o meu corpo material na cama, acordando, e a minha mente, através desse corpo físico, ele projeta, né, um mundo material, onde eu vou ter as experiências, onde Krishna vai me dar a oportunidade para fazer um serviço devocional, para fazer um bem nesse mundo, né, para levar um sorriso, um agrado, uma ajuda. Então, dessa forma, eu acordo nesse sentimento, certo? E vejo, né, o meu corpo se movimentando, certo? Eu vejo o meu corpo lá quando ele vai escovar o dente, quando ele vai lanchar, certo? Quando eu vou conversar com outra pessoa, quando eu vou sair para me divertir, quando eu vou correr, quando eu vou para a natureza. Enfim, todas as atividades que eu faço com o corpo físico, que é atrelado, lógico, com a mente e com as emoções, eu me torno um observador, certo? Como diz Krishna no capítulo 15 do Bhagavad Gita, tem o campo de atividades e o conhecedor do campo, certo? Então, esse corpo material e o mundo projetado através dele pela mente é o campo das atividades, inclusive a mente. Só que eu sou a consciência por trás da mente. E aí, se você não esquecer disso, certo? A ideia é não esquecer em nenhum momento. Porém, enquanto você está ainda se desenvolvendo nesse mundo, você vai ter períodos de esquecimento e de lembrança. Porém, mesmo que você esqueça, você deve imediatamente observar o seu esquecimento. Essa é a prática espiritual mais fantástica. Até que vai chegar uma hora que você vai estar em meditação momento a momento. Isso seria o samadhi, né? Você está vendo o seu corpo se movimentar, você está observando os seus pensamentos, as suas emoções, você vê, né, o mundo acontecendo, seja ele de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva, bom ou ruim. Esse movimento da dualidade no mundo material, no qual o seu corpo material tem uma experiência, você observa, porque você entende, né? Krishna explica isso no Bhagavad Gita, que esse mundo material, ele é assim mesmo, ele é a energia inferior dele, que se situa dentro de uma energia relativa a esse falso ego, certo? Então, por isso que tem dualidade. Você nunca está sempre bem, nem sempre ruim nesse mundo material. Sempre vai ter essa variação, essa oscilação de energia
alto astral e baixo astral. Isso vai acontecer quando você não está situado no espírito. Tá para entender? Não tem dificuldade. Mas se você está no espírito, quando você está num momento, entre aspas, chamado, né, negativo, você observa o momento, né, com plena atenção espiritual, você vê Deus por trás de todos os acontecimentos que estão acontecendo e que porventura você esteja ali também, né, dentro desse contexto, nesse cenário, e aí você não se lamenta. Você não se lamenta, porque não está acontecendo com você, o espírito. Está acontecendo na ambiência do campo de atividades onde você está passando experiências nessa terceira dimensão no planeta Terra. Compreende? E também quando vem coisas assim muito alegres, né? Coisas que dão prazer por corpo físico, para a mente, né? Um lugar bonito, ou quando eu coloco o meu corpo material em movimento para correr, ou para me associar com os amigos queridos, né? Ou quando eu vou fazer uma palestra espiritual, assim, quando vem esses sentimentos alegres, você também não se regozija, assim, de uma forma, e aquilo toma conta de você e você se envolve, aí você fica querendo de novo sentir aquele prazer, né? Em qualquer situação, seja mental, emocional ou físico, você já não fica mais atrelado ao que é bom e ao que é ruim. Você sai da dualidade. Então, quando você fala, mas o Bacta alemão está sempre bem. Eu estou sempre bem exatamente porque eu estou situado no espírito e na realidade divina. E isso deveria ser o natural para todos os seres vivos, pelo menos os que estão, né, na forma humana de vida. As espécies superiores à forma humana, né, que tem um corpo angelical ou de arcanjo, formas que estão mais próximas, né, da beatitude divina, elas já não têm essa dualidade assim, material, certo? Então nós estamos aprendendo aqui nessa forma humana, não há essa questão de você fazer comparação, certo? Por que que o Bacta alemão está assim e por que que eu estou assim? Por que que ele está sempre bem e por que que eu sinto essa pressão e às vezes eu racionalizo para encontrar desculpa de que eu não posso ficar assim porque isso e aquilo, aí eu vou e faço a pergunta, mas você, esse você que você está falando aí, que está bem e mal, que você é esse? Você já parou para analisar, você já sentou em meditação para sentir que eu é esse? Certo? Então, esse eu que está sofrendo e que está gozando na plataforma material, que às vezes você pode chamar de bem e mal, é o ego, é o espírito na armadilha da ilusão. Então, o ego, na verdade, né, quando você está no espírito, você já começa a buscar só coisas favoráveis para a sua espiritualidade, para a manutenção da sua conexão com o divino. Isso não significa que você deixe de fazer as coisas materiais, certo? Eu faço tudo, materialmente falando, certo? A gente fala, às vezes dá os nossos deslizes, né? As nossas quedas, mas você, depois de uma prática, já não se identifica mais, certo? Você não tem sentimento de culpa, de medo, de vergonha, de, né, ser hipócrita, querer criar uma imagem para parecer uma pessoa santa. E não é isso. Todo mundo, olha só, lembra disso que eu estou falando. Todo mundo é um devoto puro de Krishna. Todo mundo é uma flor no jardim divino, certo? Só que algumas dessas plantinhas no jardim divino estão na forma de semente. Outras já estão na forma, né, do brotinho que está saindo. Outros já estão na forma com os galhos, com as folhinhas. E outros já floresceram, certo? Esses que floresceram chegaram ao ponto onde todo mundo vai chegar. E aí essas almas, elas
vêm a esse mundo, ou nesse mundo mesmo, quando floresce, elas começam a falar de Deus, elas começam a falar de suas realizações internas. Elas são inspiradas, são criativas, sempre têm bom humor. Imagina, se você está com Deus, não faz sentido ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa séria, uma pessoa que acha que é superior, que tem orgulho e que acha assim, eu vou salvar a outra pessoa, né, da vida material. Não é assim. Você tem que respeitar o tempo de cada um. Não adianta você querer forçar uma flor a florescer, uma plantinha a florescer, se ela ainda está no estágio de semente, certo? Então o que você faz? Você vai passando o conhecimento. E essa sementinha, com certeza, com o alimento espiritual, que alguém que já está no estado de flor passa para essa semente, que essa semente é em potencial essa florescência, é a meta final. Então, essa semente com certeza vai receber as qualidades, né, específicas para ela crescer o mais rápido possível. Né? Tem uma parábola do Mestre Cristo que é muito interessante sobre a semente, né? Que ela às vezes é jogada numa terra infértil, né? Ela morre, ou ela é jogada entre as pedras, ela é sufocada. Enfim, aí no final a semente é jogada numa terra fértil e essa semente se torna uma árvore. Essa árvore, né, também dá 1000 outras sementes que geram, né, várias plantas. Então, isso é o significado do mestre espiritual. Ele é uma árvore, né, gerando mais e mais sementes através da sua vibração, certo? De modo que é preciso compreender isso, né? Porque eu estou bem. Eu estou bem porque eu estou na posição natural do espírito, certo? E isso não me destaca de nada, certo? Então, quando você olha alguém que talvez seja o reflexo daquilo que você gostaria de ser, poxa, essa pessoa está sempre em paz, essa pessoa está sempre em bom humor, essa pessoa não tem orgulho de, né, não quer ficar aparecendo no mundo com aquela imagem, eu sou um devoto, certo? Aí você vê que a pessoa é paciente, que não está nem aí para crítica, também não liga para elogio, e simplesmente ela faz o serviço devocional onde ela acha que está, né, fazendo o que Deus pede para todo mundo fazer. Né? No Bhagavad Gita, Krishna fala, passa o meu conhecimento, certo? Mas evita de passar esse conhecimento para as pessoas que ainda não estão tão preparadas ou que estão influenciadas pelo modo da ignorância ou da paixão, pelos vícios e hábitos mundanos, pessoas que escolheram, né, viver uma vida mais degradada ou involutiva, certo? Então você respeita a escolha de cada um, mas você não julga, você não critica, você simplesmente todos os dias você vai passar esse conhecimento, né? Seja através de palavras, seja através, né, da meditação, através da vibração do santo nome de Deus, você está passando essa energia para o universo, para o mundo. E aí acontece de alguma pessoa encontrar, né, com o Bacta alemão, e aí ela fala, o Bacta alemão, isso assim, mas eu não sinto que é algo, nada demais, certo? Então, na minha rotina diária, quando eu acordo, por causa do exercício, né, de anos e anos da vida espiritual, eu já não me identifico mais com esse corpo material. Mas eu gosto desse corpo material, né? Eu sempre vou usar, né, eu tentar fazer por esse instrumento físico, né, tentar mantê-lo em saúde, com uma boa alimentação. Né? O bom humor é a coisa mais importante, né? Eu sempre digo que todas as doenças vêm do mau humor. Mau humor é aquela pessoa que não suporta a vida, não suporta as pessoas, não tem tolerância, pessoas que negligenciam, né, o serviço devocional de você tentar evoluir, passar a sua energia legal para os outros. Enfim, ser uma luz nesse mundo. A ideia, né, de Krishna
é que todo mundo se torne, né, um servo amoroso dele nesse planeta. E aí esse planeta vai ser um paraíso, certo? Porque se todo mundo estiver situado no espírito, todo mundo vai estar bem, além da dualidade. Isso aí é Satya Yuga. Satya Yuga, né? Nós temos o universo tem um ciclo natural, certo? Então temos Satya Yuga, Era de Ouro, temos esqueci o nome, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então, à medida que a irreligião vai entrando nessa jornada, né, dos planetas que se movimentam no universo, nessa sequência, né, de picos maiores da espiritualidade até picos menores da espiritualidade, as almas que vêm encarnando vão tendo as suas experiências. Logo em Satyuga, como eu estava falando aqui, as pessoas são iluminadas. Todo mundo lá medita todo dia, né, em Deus. As pessoas vivem 100.000 anos, conforme explica as escrituras, certo? E aí as eras vão se passando e agora nós estamos vivendo numa era de Kali Yuga, que é uma era assim, de muita escuridão, onde a maioria das pessoas não encontram esse bem pretendido porque elas não querem se conectar com Deus. Elas não querem fazer esse esforço, né, interno de se tornar consciente de Deus. E está tudo aí explicado, né? No Bhagavad Gita, o Mestre Cristo, vários mestres. Eu falo muito do Mestre Cristo de Prabhupada porque eles são as minhas referências, né? São as flores nas quais eu desejei, assim, estar próximo para receber essa fragrância, né? A fragrância dos mestres se manifestam através das suas escrituras, através das suas palavras, através dos seus passatempos nesse mundo material, de modo que se você realmente concentrar a sua atenção nos pés, né, abençoados desses seres que realmente transpareceram ou foram meios transparentes de Deus nesse mundo, você vai, por causa dessa associação atenciosa à vida dessas pessoas, ao que elas falaram, ao que elas deixaram para nós, né? E toda essa energia também invisível que fica no universo. Toda pessoa que se ilumina, ela faz com que toda a humanidade também cresça em porcentagem espiritual. Esse é o maior benefício que você pode fazer para o mundo, se iluminar. Aí você vai aumentar a carga de luz espiritual de todas as pessoas do universo. Então isso é muito fantástico. E se você realmente vai seguindo os passos, né, dessas almas, mas entendendo que você pode seguir, mas não deve imitar, porque cada pessoa é diferente da outra em sua realização espiritual. E aí essa associação é muito importante. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, se manifestando aqui em Kali Yuga, onde tudo é escuro, onde prevalece, né, essa energia chamada de mal, né, energia má, uma energia onde ninguém quer estar na espiritualidade simplesmente pelo amor, né, sem interesse, né. Então, quando você segue, né, os passos desses seres, e Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna, ele veio dar o exemplo dessa prática de cantar o santo nome de Deus nessa era. E se você começa a todos os dias a cantar com muito amor, então basicamente a rotina diária é isso, eu acordo, observo o movimento físico, observo as minhas emoções, observo a minha mente, certo? As minhas atitudes, canto o santo nome, todos os dias tento fazer uma aula, passar, né, a mensagem para as pessoas que realmente possam estar interessadas, que de alguma maneira Deus coloca aqui em contato para estar ouvindo uma aula como essa. Então você não fica muito preocupado, eu quero
vários likes, eu quero conseguir que muitas pessoas venham aqui no canal, certo? Você é como uma flor. A flor, ela está simplesmente emanando o seu perfume. E aí as pessoas que passam e cheiram o perfume daquela flor vão sentir um bem-estar espiritual, considerando, né, essa analogia que a flor é a florescência da consciência espiritual. E aí Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, ele diz, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Essa é a glorificação de Deus para você se ocupar em união ou associação com outras pessoas ou devotos no cultivo dessa vida que implica você conhecer tudo sobre a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, certo? Ou dentro do seu quanto, né, de iluminação, a forma que você pretende pensar em Deus, né? Porque Deus, ele pode ser realizado nessa forma impessoal, na forma localizada no seu coração, ou essa forma que Krishna vem mostrar que é a forma realmente original que devemos aceitar em última instância com toda a fé, né? Jetu dharma britidam jatokitam pariu pasate shradadam mat paramam bhaktas tetivam me priyaha. Esse verso quer dizer, Krishna está falando, aquele que adota o serviço devocional com completa fé, entregando tudo para mim, me aceitando como a suprema personalidade de Deus, ele é um amigo muito querido, Priya, né? Muito querido. Entende? Então Deus está falando isso. Aí as pessoas olham para o Bhakta alemão e falam, ah, mas ele está bem. Eu falo assim, mas qual o problema de estar bem? Todo mundo tinha que estar bem, certo? Mas aí as pessoas não cultivam a vida espiritual, elas vivem associadas, né, com as negatividades do mundo, estão sempre se lamentando, porque não saem da mente, elas não saem do intelecto, da racionalização da mente, então estão sempre se lamentando, estão sempre com medo de alguma coisa, ou estão sempre invejando alguém, ou desejando assim, milhões de coisas, que tudo isso é uma grande bolha de ilusão, certo? A maior riqueza nesse mundo, o maior benefício que você pode ter é despertar esse amor divino no seu coração, estando você nessa consciência espiritual. E aí você vai sentir a presença de Deus no seu coração. Imagina, Deus, ele é o centro onipotente, onisciente, onipresente de tudo o que existe, né? Aquilo que você chama de dinheiro, ou de propriedade, ou de bens, ou de relações, né, emocionais, tudo isso é a energia de Krishna manifestada. Se você está com a fonte, que é Deus, dentro do seu coração, você tem tudo, certo? Deus, ele vai manifestar tudo para você. Então, como você não vai estar bem se você está completamente confiante, seguro, se você caminha, né, naturalmente nesse mundo, sabendo que a morte desse corpo físico pode assim acontecer a qualquer momento, e você não tem nenhum receio quanto a isso, porque você já não se identifica mais com esse corpo, mas você fica fascinado, né, com a mágica, com essa criação desse mundo material, chamado mundo material, que é só um sonho de Deus, né? Deus, ele está sonhando esse mundo. Assim como você, quando dorme, você sonha um mundo particular lá onde você está participando, você está encontrando seus parentes, você às vezes é um rei, às vezes é um mendigo, né? Às vezes é tudo que você pode ser, você voa no sonho, certo? Então, assim também, Deus, ele está sonhando esse mundo aqui. E enquanto você não acordar para a sua realidade espiritual, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita, você não vai chegar a lugar nenhum, certo? Tudo que você vai fazer é cultivar as necessidades
desses infinitos desejos que você tem para ter um próximo corpo material, onde você vai recomeçar tudo do zero de novo, né? Então você vai nascer, vai ter seus bilhões de problemas, vai ter um sistema, um determinado planeta, uma certa raça, você vai adoecer, vai envelhecer e vai morrer. E continua a mesma coisa. Aí você vem assim, poxa, mas como é que aquele cara está bem? Aí eu vou e falo, mas é só você se situar em Krishna, em Vishnu Krishna no seu coração. É só você atingir o estado de consciência crística. Você se tornar um Cristo, uma flor fragrante do amor de Deus. Aí a pessoa, mas isso é muito complicado. Você é complicado quando você fala com a sua mente, com o seu falso ego. O falso ego é limitado a esse mundinho que você acredita que é a sua realidade, que é um mundinho cheio de crenças que desde pequenininho, né, desde quando você era uma criança, você colocaram certas coisas na sua mente, né, que você assume como o melhor dos melhores, né? Então certas coisas você acha que são boas e outras coisas você acha que são péssimas para você. Mas isso está na sua mente. Então Krishna fala, vem, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, me oferece respeitos, tenta ficar o tempo todo lembrando de mim, né? Pensa sempre em mim, quer dizer, lembra de mim, através do meu santo nome, né, que é o método mais fácil nessa Kali Yuga, através de ler as escrituras, de associar com devotos, com pessoas que estejam, né, cultivando realmente, devotos mesmo, né, porque em tudo tem, né, devotos A, B, C, D, E, até o Z, né, que não são devotos, são pessoas que às vezes dizem, né, que são devotos de Krishna, mas não são. São pessoas que estão buscando outros interesses ou que estão fugindo da vida material ou estão querendo ter alguma importância, né, no meio assim, onde se fala filosofia, religião. Enfim, tudo é um mundo de carências, onde as pessoas são simplesmente interesseiras, né? Elas não sabem o que é cultivar o amor por Deus. Aí essa rotina diária é assim, você acorda e, e sabe, né, que o dia, isso que as pessoas chamam de dia, né, que envolve um tempo e espaço e acontecimentos, né, situações, esse dia, ele não existe como um fator externo à consciência que você é. Na verdade, ele é uma manifestação da sua mente. Se você pensar desse jeito, você vai ver que não tem passado, nem presente, nem futuro. Que o mundo que você vive é uma projeção contínua da sua mente em tudo aquilo que você pensa, seja de uma forma ilusória ou de uma forma real. Por isso Krishna fala, né, no final do Bhagavad Gita, Arjuna, você quer que eu repita para você todo o Bhagavad Gita, você entendeu, você vai se render a mim, ou você quer que eu repita de novo porque não foi suficientemente claro. Então, quando Arjuna aceitou a instrução de Krishna, ele venceu a batalha de Kurukshetra, que adquiriu a opulência do planeta Terra, né? E também se tornou opulento nos reinos celestiais. Se caso ele morresse na batalha, ele ia ter opulência no reino celestial, porque ele agiu para satisfazer a Deus. É isso que a gente tem que fazer sempre. Certo? Então, você tem que se tornar um Arjuna, uma Arjuna. Você tem que ser um guerreiro, né? O guerreiro não significa lutar contra o mundo. O guerreiro significa que ele está sempre consciente de Deus. A nossa guerra não é contra o mundo, porque o mundo é uma expansão da nossa mente. Então a gente tem que fazer da mente a nossa amiga, conforme Krishna fala no Bhagavad Gita. Tão logo você se torne senhor da sua mente, você vai criar um mundo que é só seu, que é a sua realidade única de ser. E aí, se você está com Deus, dentro dessa realidade, desse mundo que você criou,
tudo está bem, tudo fica bem, certo? Mas a pessoa que cria um mundo com um falso ego, com a mente que é uma grande inimiga, na verdade, que é uma mente que só quer desfrutar e se apropriar de tudo, logo o mundo passa a ser uma coisa infernal. E aí você se sente mal, né? Você se sente deslocada. Você sente que não está em harmonia com o mundo, porque é uma ilusão, você está vivendo uma ilusão. Mesmo que aparentemente, por causa de um bom karma, você se sinta, né, bem nesse mundo, que não te falte nada, isso aí também é uma grande ilusão, certo? Você tem que estar sempre consciente de Deus, vivendo no amor divino, independentemente se você tem karma bom ou karma ruim. É lógico que se você tiver um karma bom, é muito melhor. Infelizmente, por causa do falso ego, as pessoas que são muito, né, abastadas materialmente, elas acabam ficando abestadas. Entendeu? Então elas ficam, elas não têm conhecimento. Esse conhecimento não é passado para os espíritos que estão aí, que nasceram já com essa, né, opulência material. O certo seria que essas pessoas que têm mais facilidades materiais na vida se engajassem logo no serviço devocional, na compreensão divina, para participar do plano de Deus, né? Porque Deus adora quando você está falando sobre Ele, quando você está iluminando uma alma. Isso faz bem para pessoas, porque as pessoas estão simplesmente sofrendo, em plena ignorância, almejando alguma alegria, alguma felicidade, ou estar bem nesse mundo, certo? Não existe isso de estar bem nesse mundo, nem mal para o espírito que se autorrealizou. Porque aí você fica numa posição transcendental, porque você está no quarto modo da natureza. E aí você se movimenta, né, nesses três modos da natureza material, os modos, né, da paixão, da bondade e da ignorância, de uma forma completamente consciente, sabendo como esses modos atuam. Você tem o manual de entendimento de como as energias de Deus, né, esses modos primários, essas cordas, essas gunas, esses laços que nos prendem a esse mundo, como que eles atuam. E aí você já não está mais em luta contra o mundo, né? Você floresceu, está sendo fragrante para quem quiser. Você não está preocupado em ter discípulo, em ter alguém te elogiando, entendeu? Então, se você olha assim, o Bacta alemão está sempre bem, ele tem um bom humor, né? Ele tem qualidades legais que eu também gostaria de ter, certo? Eu gostaria de ter essa paz, né? Então, o que eu falo, poxa, logo no início da minha vida espiritual, eu também era igual a você, não tinha essa... Eu estava buscando, eu tinha curiosidades, eu tinha agonias em meu interno, porque eu não entendia Deus, eu queria entender o que era esse mundo, o que eu estava fazendo aqui, né? Qual é dessa existência. Pensava às vezes, poxa, será que Deus criou esse negócio aqui tão louco, né? Cheio de sofrimento, todo mundo aí, parece, não tem sentido a vida. E aí, a forma humana, ela serve exatamente para isso, para você ativar a sua intuição, o seu intelecto, a sua espiritualidade. E aí, se realmente for um desejo de alma seu, se você realmente tiver essa avidez, essa necessidade, assim, eu quero isso, eu quero sentir Deus no meu coração, certo? E realmente começar a cantar o nome de Deus, a começar a estudar o autoconhecimento, né? Como diz, né? Sócrates, né? No portal de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses. Você conhecerá todas as suas qualidades divinas. Elas vão se manifestar. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais humilde, mais tranquilo, mais assim você se torna desapegado de ter que fazer isso ou não ter que fazer isso. Porque se você está situado no amor divino, naturalmente você só vai fazer aquilo que tenta satisfazer a Deus, certo? Porque se você está no amor divino
e tem toda a potencialidade de criar o que você quiser nesse mundo material, né? Você vê um Cristo, por exemplo, nos passatempos dele, né, o Mestre Jesus, ele curava tudo, ele transformava água em vinho, ele ressuscitava pessoas, ele criava, se ele quisesse, ele ia criar ouro, ele criava tudo que ele queria, certo? Mas ele não fazia isso, porque no amor de Deus, você deseja apenas abençoar, né? Curar as pessoas, fazer com que as pessoas prosperem na vida espiritual, certo? Então, quando um mestre igual Jesus ou Srila Prabhupada, quando eles realizam, né, milagres, é só para fazer com que as pessoas tenham um pouco de curiosidade, né? Porque as pessoas elas se atraem por magia, por poderes místicos, né? Por adorar assim, seres que vão trazer coisas materiais para elas. Isso tudo é uma grande perda de tempo. Se você está cantando o nome de Deus e vive em associação interna e consciente com Ele dentro do seu coração, isso aí já é o máximo, né? É o fim do fim. Aí você continua aqui até o final desse corpo, né, material, corpo físico, né? E aí quando você volta para o mundo espiritual, tudo vai continuar da mesma forma, porém de uma maneira expandida infinitamente. Certo? Porque lá você vai estar se relacionando diretamente com Deus em sua forma pessoal e original, né? Krishna. E aqui nesse mundo material você está se relacionando com uma expansão pessoal de Krishna, que é chamada, né, de Vishnu, né? No caso dessa forma que está em nosso coração, é Kshiro Dakashayi Vishnu. Mas esse Vishnu, ele não é diferente de nenhuma maneira do Senhor Krishna, certo? Porque Deus, ele se expande e as expansões de Deus nunca são diferentes dele. Não tem assim, aqui é Vishnu e ali é Krishna. Não é. Vishnu é Krishna agindo dentro dessa energia material, dentro do seu coração. É um aspecto localizado de Deus. E toda a existência, né, toda atividade do campo, nada mais é do que a energia de Krishna, onde você, como energia superior, e ele, como aspecto localizado, vão fazendo esse trabalho de fazer com que você, nessa forma humana, vá para um ponto de evolução, onde, após a morte desse corpo, você esteja completamente desapegado do mundo material, sem desejos de se apropriar ou desfrutar excessivamente, né, vamos dizer assim, desse mundo, e aí você se capacita ou se qualifica para voltar num corpo espiritual para o mundo de Krishna, né? Vaikuntha Loka, Krishna Loka. Entendeu? Esse mundo material composto de vários universos, né, em que estamos, ele está dentro do mundo espiritual. Só que ele é como uma bolha de ilusão. Todos os universos no qual nós estamos dentro de um deles é, é algo que nasce também, vive por um tempo e depois ele é absorvido em Deus nessa forma de Mahavishnu, né? Mahavishnu já é o centro de toda a existência material. Todo esse conhecimento é revelado. Você só tem que sentar, meditar nisso com muito amor, né? Vibrar compaixão para toda a humanidade. E é assim que um devoto de Deus é. Ele já não está mais inserido no contexto do envolvimento material, certo? Mas isso não significa que você é insensível, que você é frio, que nada. Você simplesmente caminha com sabedoria e amor, certo? Esse amor divino, não esse amor do falso ego, onde você tenta fazer bem para as pessoas, esperando recompensa, ou que esse bem, né, venha suprir alguma carência sua emocional, e também você não caminha nesse mundo tentando fazer mal para as pessoas, tentando se beneficiar da fraqueza, né, da humanidade, e aí você vai, por causa da sua inteligência, você às vezes pode adquirir postos, né, de poder nesse planeta, e aí você se perde, né? Você cai no abismo da arrogância,
do falso ego mesmo, entende? Então, não há, assim, o que falar a mais, né? Já atingimos aí quase 55 minutos de palestra. Porque, na verdade, aqui é um bate-papo, certo? Que uma pessoa perguntou, como é que é a sua rotina diária? Eu falei assim, é igual de todo mundo. Só que eu não esqueço que eu sou um espírito. E eu não esqueço dos pés de lótus de Krishna. Eu não esqueço que Deus está dentro do meu coração. E eu não esqueço que toda essa existência que está aqui do lado do... Né, o meu corpo físico, meu corpo emocional, toda... Né, essas paredes, esse lugar que eu estou falando, esse computador, a minha voz, a respiração, tudo isso é energia de Krishna. É dessa forma. Então, todos os dias, quando você acordar, que esse dia não seja mais um dia que acontece para você, mas você crie o seu dia, porque não existe o dia em si, certo? O dia, ele é uma criação da sua mente. Assim, quando você está sonhando, não é que o sonho é uma continuidade de outro sonho, que vai ter outro sonho, certo? O sonho de cada dia é uma realidade criada pelo seu corpo astral, no caso. Né? No seu corpo mais sutil, você cria esse mundo, seja mais na plataforma mental, mais na plataforma, né? A plataforma de sonhos, certo? Também tem um estado em que você dorme sem sonhar, onde o falso ego ele é basicamente quase todo apagado. E tem esse quarto modo, onde Krishna revela nas escrituras que ele mantém essa amizade, essa queridagem com a alma, quando ela entende que tudo é ilusão. Esse mundo de vigília, no qual eu estou falando aqui agora para você, o mundo de sonho é um mundo de ilusão e o mundo sem sonho também é um mundo de ilusão. Mas quando você se torna uma flor, quando você transcende, quando você tem entendimento completo dos modos da natureza material, você atinge a paz, né? A paz de entendimento que ninguém pode explicar. E isso é acessível para todo mundo. E quando você está em paz, você está bem. E quando você está bem, você está feliz. E quando você está feliz, não é a felicidade da mente, que você fica aí gritando que não doido. Não é. A felicidade é essa paz. É esse silêncio que nunca é abalado dentro do seu coração. Isso faz, né, atingir uma pureza de consciência. E essa pureza ela vai se aumentando cada vez mais até que você vai para o mundo espiritual e isso vai crescendo, crescendo. E né, dizem que as golpes são esses espíritos que estão num estado de consciência assim, tão infinito em amor por Deus que é impossível, né, explicar, certo? Então, nesse mundo material, respeite a sua forma humana, tá? E faça como eu, a rotina diária. Eu acordo e já abro os olhos, lembrando que eu sou um espírito. Lógico que no começo você vai fazer isso mais mecanicamente, e pela observação, pela vivência daquilo que você realmente é, você vai assumindo a sua postura energética nesse planeta. E aí você canta o nome de Deus, você sempre lembra, você sempre estuda, e entende que tudo é uma ilusão aqui, mas que você pode criar a realidade espiritual dentro desse mundo material. Krishna fala, né, a pessoa que é Brahman, que está situada no espírito, ao agir, né, em consciência de Deus, ela torna tudo Brahman, ela transmuta toda a energia material em energia espiritual. Por isso que a gente tem que sempre oferecer tudo para Deus, né? Quando eu faço a comida, por exemplo, eu ofereço para Deus. Aparentemente é uma comida material, mas porque eu ofereci nesse sentimento realmente do espírito para Deus, agradecendo a Ele por colocar aqueles elementos, né, que se chamam comida na minha mesa, eles se cristnaizam, né, se cristificam. E aí eu me alimento da misericórdia de Deus. Por isso que é chamado praçada, né? Praçada significa misericórdia. Tudo bem? Então daria para aqui ficar falando, certo? Então depende de você. Depende de você estar assim bem, como o Bhakti alemão, certo? Mas esse bem é o direito natural e real de todo espírito, certo? Não tem essa coisa bem em oposição a algo mal, né?
Não é assim. Quando você está vivendo em Krishna, em Deus, e realmente se entregou, você tem que se entregar de todo o coração, não é pela metade não, você tem que se entregar. Aí esse mundo passa a ser Krishna, passa a ser Deus. É a energia inferior de Deus. Tudo certo, tudo perfeito. Essa energia material é uma escola onde você tem que aprender a sair é, da falsa identificação, onde você tem que se desidentificar, né, com o falso ego, se situar no espírito e você fica esperando uma hora que você vai realmente, né, Krishna vai te tirar desse corpo e vai te levar para o reino, para o lar original, que é a sua casa eterna, onde você vai viver eternamente em amor e felicidade com Deus e com todos os espíritos que estão lá, né? E aí tem uma gama de relações, uma gama de lugares, de situações, tudo que você quiser no mundo espiritual, você pensou, né? Acontece imediatamente. Corpo espiritual. E você não é diferente de nada. O mundo espiritual é toda a existência, consciência e bem-aventurança de Deus em manifestação na potência interna de Deus, na energia superior, certo? E aqui é a energia inferior, é a potência externa de Deus. E quando você tem esse conhecimento, que você é uma energia que é chamada de Tatasta Shakti, uma energia marginal, significa que você escolhe ou ficar na energia inferior de Deus ou na energia superior. Agora você está na energia inferior. Você está gostando de estar aqui, se identificando com esse corpo, sofrendo, se lamentando, tendo doença, medo da morte, medo da velhice, né? Sendo manipulado por um sistema demoníaco. Você está feliz com isso? Se você não está feliz, então começa a participar do plano divino e se prepare para criar o reino de Deus aqui mesmo, no seu coração, onde, lógico, você vai ser um estranho no ninho nesse mundo, e daí esperar o tempo em que Deus fala assim, ah, tá bom, já fez bastante serviço, agora você pode voltar, né? O filho pródigo, né? Quem já leu a Bíblia, né? Essa é a analogia que Jesus faz. Então você agora se tornou o filho pródigo, recuperou a consciência e vai voltar para o mundo de Deus como, né, o filho de um rei. E se você, por acaso, tiver, né, realmente na situação pura da vida, você nem vai estar ligando se você vai voltar para o mundo de Deus ou não, se Deus vai te colocar em outra encarnação para você ajudar as pessoas que estão aqui, né? Porque você está bem, você já está vivendo na espiritualidade, certo? E isso é, dentro do plano eterno, você vai aumentando cada vez mais, aumentando. Pô, isso é maravilhoso, né? Porque não tem jeito, você é eterno, não tem como você se suicidar ou você querer fugir do mundo material. O ideal é você adquirir esse conhecimento do Bhagavad Gita, se associar com Deus no seu coração e ir caminhando, certo? Vai ter situações que talvez tenham algumas negatividades, coisas que possam, né, fazer seu corpo físico, emocional sofrer, mas você está observando, você não está assim totalmente preso nisso, né? É igual quando você vai no enterro, para a maioria das pessoas aquilo ali é uma tristeza geral, mas você olha aquele corpo, não, ali é o corpo, o espírito não tem nada, você não se envolve com aquilo, né? Porque o corpo é... Você entende que o corpo é só uma casca, é só uma ferramenta do espírito. E o espírito não está ali, o espírito está sempre seguindo a sua jornada, certo? Então você também está seguindo a sua jornada agora, nesse momento atual, nessa forma física, nesse mundo material, e você, a partir de hoje ou a partir de amanhã, vai acordar e vai dar um basta na energia material que te oprime, que te sufoca, e você vai criar o seu próprio mundo divino, estudando. Agora você vai comprar o Bhagavad Gita, você vai começar a cantar japa, né? Você vai começar a ficar em gratidão, você vai entender que tudo está sob o controle de Deus, e aí você vai fazer da sua rotina diária um milagre constante de Deus acontecendo, porque toda essa existência é algo simplesmente mágico, é algo fenomenal, certo? Essa criação de Deus aqui, essa energia inferior, é incrível, né? Então vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos dar, né, fazer coisas bacanas, certo? Porque depois você vai lá para o mundo espiritual e aqui vai continuar essa energia aqui com outras pessoas, outras almas, almas ainda em infância, né, de expressão espiritual. E o mundo é assim, e assim caminha a humanidade, né?
Ok? Então, poxa, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia muito especial, certo? Como todos os dias são super especiais quando você está em Deus. Não importa se o mundo tem aparência negativa ou positiva, de acordo com os valores, né, mundanos. O que importa é que você está sempre em alto astral, confiante plenamente, né? Confia plenamente no divino no seu coração. Tem toda a fé e deixa Krishna agir na sua vida. Por favor, solta um pouquinho esse mundo material, tá? Porque quando a gente fica prendendo muito, né, a energia material, essas coisas começam a acontecer de uma forma não agradável. Então, solta. Tudo que é bom você solta, tudo que é ruim você solta e fica com a sua mente em Deus e deixa a vontade dele atuar na sua vida. Aí você vai entender mais ou menos o que eu estou falando, que é, o Bhakti alemão está bem, né? Então é isso que acontece, ok? Então, um beijo na alma de todos, adorei estar com vocês, ok? Haribo!